Olá, boa noite, amigos. Vocês que acompanham a gente aí pelo nosso canal da Legisflix, pelo nosso Facebook. É um prazer estar com vocês aqui. Uma boa noite a vocês que estão dedicando um pouquinho do seu tempo para ouvir o que a gente tem para trazer para vocês, que de fato são temas de extrema relevância. Agora, iremos fazer uma live uma vez por mês com um especialista de alguns segmentos. Hoje, em específico, trouxemos dois amigos nossos, dois mega feras referente a LGPD, dois especialistas em LGPD, para falar um pouquinho para vocês aqui da mudança da legislação e como isso vai funcionar para você e para o seu escritório. Porque nós, contabilistas e também os advogados, nós armazenamos muitos dados importantes dentro da nossa empresa. E esses dados têm que ser bem tratados para que não tenhamos punições. Muitas punições não simplesmente na questão financeira, mas punições também em outros quesitos que a gente vai explicar um pouquinho para vocês hoje. Esses quesitos que são relevantes e importantes tanto quanto o valor financeiro que você pode deixar ou não de recolher referente às multas. Esses quesitos importantes que pode fazer até com que seu escritório seja fechado, lacrado, e você não pode parar de trabalhar por causa da não aplicação da maneira correta da LGPD. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Bruno, nosso amigo Rodrigo. É um prazer estar com vocês aqui, meus amigos. Prazer. Dá um oi para o pessoal que está nos vendo. Deixa o seu recadinho inicial para eles, por gentileza. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Rodrigo. Eu sou especialista em projetos, serviços e governança de TI e privacidade e proteção de dados. Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Klaus, sou diretor da Mora IT e DPO e também sou diretor do Comitê de Segurança da Associação Nacional do Profissional de Privacidade de Dados. E a gente está aqui hoje, a convite do Júnior, para trazer um pouco aí da nossa expertise aí, da LGPD, que a gente puder ajudar a todos. É isso aí, muito obrigado pela presença de vocês, engrandecendo aqui o nosso tema e trazendo de fato uma especialidade que a gente ainda conhece muito pouco, que é uma lei recentemente, é uma lei nova, né? Que ainda está tendo muitas mudanças dentro dessa legislação, mas a ideia é trazer um pouquinho da expertise de vocês e deixar o nosso público alertado, principalmente com os riscos, né, amigos? Principalmente com os riscos. Com certeza. É isso aí. A lei da LGPD é a Lei 13.709 de 2018. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala como você deve manter, armazenar e cuidar dos dados pessoais, tanto das pessoas, do RH das empresas e também dos dados pessoais que você tramita entre o teu cliente e o teu escritório. Então essa lei fala muito sobre isso e as punições são sobre esses trâmites de que, se essas informações vazarem, haverá problema e problemas sérios, né, amigos? Vamos para o primeiro slide aqui para a gente passar, Bruno, por gentileza. Pode dar uma sequência para a gente aí. Vamos lá, hoje trouxe uma breve apresentação, mas que a gente acredita que vai trazer muito conteúdo para todos. E o primeiro tema que a gente traz aqui relevante é como está a conscientização da sua equipe. Todo mundo hoje que está na sua empresa já ouviu falar da LGPD, como é que está isso internamente, o próprio pessoal do RH, o jurídico. Hoje a gente acredita que a parte jurídica tem trabalhado muito em cima disso, mas e a conscientização do pessoal que trata esses dados, falando de RH, departamento financeiro, o pessoal próprio comercial, como que está sendo isso? Então a gente traz, esse é um tema muito importante, que é a conscientização das equipes de tudo que você está tratando. Pessoal, é até algo que a gente tem batido muito aí na tecla, e até focando aí mais no RH, que a gente fala de RH, lembra de desenvolvimento de pessoas, né, Júnior? Então o RH acaba sendo aí uma porta de entrada, apesar de começar aí com jurídico, tecnologia, mas a gente vê o RH como, sabe, um setor aí muito importante para a divulgação da LGPD, e pegando aí até o gancho da conscientização. Exato, até porque o RH faz todo o recolhimento dos documentos físicos, né? Para depois transformar isso em algo digital e ser passado aos departamentos, não é? Também. E assim, Júnior, uma coisa que a gente tem reparado é que tem muita empresa, até que a gente vai fazer a consultoria, mas eu não trabalho com dado pessoal. Não, mas você tem funcionário. Sim. Logo, sabe, o seu RH recolhe, sabe, naturalmente esses dados, precisa desses dados para fazer um cadastro de funcionário. Perfeito, é isso mesmo. O RH das empresas hoje, de fato, eles estão muito mais abrangentes, eles não recolhem simplesmente os dados pessoais. Há outros dados também que são recolhidos
isso deve ser armazenado até por um tempo, por questão da legislação que obriga as empresas a guardarem esses dados por um determinado tempo, né? E como isso tem que ser feito? Como esses dados têm que ser guardados? Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Voltando ao começo de tudo, que é o RH, digamos que é o ponto inicial, onde você começa a trabalhar ali, quando você está no recrutamento e seleção, por exemplo, onde você começa a ver o candidato, a reunir informações sobre ele, e aí a gente fala que é onde é a conscientização. Peraí, eu recolhi o dado no recrutamento e seleção. Onde eu guardei esse dado? Por que eu guardei aquele dado? Eu tenho um banco de currículos aqui, tá, mas esse banco de currículos eu guardo por quanto tempo? Porque aí eu fujo um pouco da legislação. Não tem nada de lei falando que, por exemplo, no começo ali que eu estava no recrutamento de seleção, ainda não é meu funcionário, mas eu tenho que tomar o cuidado de saber onde eu estou guardando aquilo lá. Que tipo de aplicação, que tipo de aplicativo eu contratei que eu estou armazenando aquilo. Está seguro aquele dado? Pode ser que vaze e assim por diante. Então, quando a gente volta para a conscientização, que o pessoal sabe o porquê que ele está fazendo aquilo, ele começa a tomar esse tipo de cuidado. Vou deixar uma folha aqui aberta em cima da mesa com todos os dados do candidato, esse tipo de coisa. Não, peraí, eu vou guardar numa gaveta fechada, eu vou começar a ter esse tipo de cuidado. Porque a parte da LGPD não são só os dados digitais, a gente também tem a parte física, são papéis, esse tipo de coisa. Então, a conscientização tem que estar ali do papel que eu deixo em cima da minha mesa até o dado que eu imputei num sistema. Perfeito. Então a gente vê como é abrangente esse tema e como isso pode ser aplicado nas empresas, que de fato há muito que ser estudado, e como a gente havia comentado aqui no offline, né? É uma mudança de cultura, de como a gente tem que tratar tudo isso, né? Uma mudança de cultura. E o ideal, né, que a gente traga esse tema justamente antes da lei ter a validade, né? Porque a gente tem um prazo para se adequar à legislação. Depois que ela tem a validade, já não tem mais prazo, tem as punições, né? Exatamente. Até por isso que a gente começou aí com a conscientização, que, sabe, na nossa opinião, até em palestras também, que tanto que a gente ministra como a gente acompanha, conscientização vem em primeiro lugar. Entendeu? E uma coisa também no RH, que a lei vai trazer, Júnior, que é a portabilidade. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho meu cadastro no RH, sou funcionário da empresa X e agora estou indo para Y. Eu não preciso, a empresa Y, obviamente, vai pedir toda a minha documentação, tal. Sim. Você sabe o que eu posso fazer agora? Eu vou chegar na empresa X, eu quero fazer fazer valer o meu direito à portabilidade. Passa tudo para a empresa Y. Então, posso fazer isso. Então a gente imagina o seguinte: imagina você, contabilista, que pegou uma empresa nova, acabou de fechar o contrato com uma empresa nova, porém os dados desse funcionário, normalmente nós pedimos para o outro contador, para o ex-contador da empresa. Como isso tem que ser feito, esse trâmite? É a empresa que tem que solicitar os dados, ou o funcionário tem que solicitar os dados? Como isso tem que ser tratado? Então, eu sou pessoa física, eu sou o titular. Certo. Então, pegando o exemplo aí da empresa X e Y. Eu estava na X e agora estou indo para Y. Certo. Então, assim, para quem eu entreguei esse dado? Que aí a gente até mais para frente vai explicar, do controlador, operador, mas assim, quem recolheu o dado que é responsável. Se ele pegou esse meu dado pessoal e colocou para um terceiro trabalhar, se é um contador, se é uma empresa terceira de RH, eu não quero nem saber. Como titular, eu vou ir direto em cima de quem recolheu o meu dado. É ele que tem que passar esse dado da empresa X para a empresa Y. Como ele vai fazer? Por isso que é importante a gente ter também uma assessoria jurídica sobre esses trâmites, para que a gente também se respalde juridicamente, para que não tenha, para que a gente não sofra punições, né? Com certeza. Exatamente. Pegando o exemplo que vocês deram, por exemplo, hoje eu estou trabalhando na empresa do Júnior. Aí eu trouxe todos os meus documentos, você me cadastrou, sou seu funcionário hoje. Saí da empresa do Júnior, fui para outra empresa. A outra empresa vai me pedir todos os meus dados de novo para fazer um cadastro. Você pode chegar e falar, não, pega tudo, vou pedir tudo para o Júnior, tem que passar para você. Eu não preciso ficar toda vez eu pegando meus dados, reunindo meus dados e passando para outras empresas. A partir do momento que eu já dei o meu dado para alguma empresa, eu posso fazer a portabilidade dele e ir trocando de empresa. Em vez de eu ter que reunir os meus dados novamente para entregar para aquela empresa. Olha, me dá os meus dados aqui que eu vou passar para lá. Esse ponto facilita para nós contabilistas e também deixa respaldado para que a gente não tenha problema jurídico, né, sobre essas informações. E o cuidado na tramitação, né, desses arquivos.
Um caso que a gente pegou recentemente no escritório foi de que um cliente não queria passar os dados em forma digital e nos passou o backup do banco de dados da empresa, né? Da empresa que nós fechamos o contrato, né? E quando nós fomos imputar isso dentro do nosso sistema, veio o banco de dados de todos os clientes e de todos os funcionários desse escritório. E isso é um problema, né? Com certeza. Isso é um problema. Isso é um problema grave, né? Que você está tramitando. Ele tem que ver. A gente fala, eu não quero te passar por e-mail, alguma coisa do tipo. Vou salvar aqui no pendrive e vou te levar. Mas se perder esse pendrive no meio do caminho, se acontecer alguma coisa, vai ter ali uma violação de segurança. E se tiver dados pessoais, vai ter uma violação ali da privacidade das pessoas que se encontram dentro desse documento. Então não é só, não vou passar por e-mail, ou não vou passar... Você tem que tomar um cuidado, além do próprio papel, vou levar pro papel, tá? E se perder o papel no meio do caminho, como é que vai... Quem achar esse papel vai estar os dados lá? Então a gente tem que tomar o cuidado do início ao fim em tratar esse dado. E outra coisa, quem está passando esse dado, ele tem permissão para passar? Ele pode passar? Entendeu? Então tem que ficar registrado isso daí, porque se no meio do caminho alguém interceptar esse dado, enfim... e aí, sei lá, alguém vai e faz uma denúncia que violou o dado. Quem foi que passou? Isso daí precisa estar registrado. Isso daí está claro na lei. Perfeito, perfeito. Então a gente tem que tomar cuidado. E também saber quem recolhe os dados pessoais, né? Exatamente. Que é o nosso próximo tema aqui, né? Você sabe quem recolhe os dados pessoais e o porquê. Por que você está recolhendo aquilo? Quem está recolhendo aquilo? A pessoa tem que ter o acesso mesmo a recolher esse dado? Não tem. Eu tenho que ter... onde a gente entra um pouco na parte de governança. Eu tenho que ter ali mapeado dentro da minha empresa quem faz o quê, quem pode ter acesso ao quê, e aí assim por diante. Acho que o Rodrigo pode até falar mais aí nesse tópico. Bom, é assim, até algo que a gente tem visto muito no mercado, o pessoal tem feito muito terrorismo com esse tema, que é algo até que incomoda, entendeu? Porque nada mais é do que governança e processo. Então, pegando aí o exemplo do RH, que é onde a gente está focando hoje. No RH, definir perfil. Que nem eu já tinha falado agora há pouco, essa pessoa que está passando o dado, ela tem permissão para tratar esse dado? É isso que, sabe, o trabalho tem que começar aí. Né? Educação interna. Educação interna. Que volta na conscientização. Aí você já sabe o porquê que você está... eu estou consciente que eu estou recolhendo esse dado e o porquê. Mas espera aí, eu recolhi esse dado aqui, mas eu não tenho necessidade para esse dado. Porque a gente fala até... Hoje em dia tem já os formulários pré-prontos. Me dá o seu RG, CPF e tal, tudo isso aqui. Eu preciso de todas essas informações, tá? Você precisa do meu RG, do meu CPF, por conta de falando de RH, porque eu preciso te identificar, você tá... Aí pedir alguma informação, qual que é o nome do seu cachorro? Para que eu preciso disso? Mas às vezes você já pega formulários pré-prontos, algumas coisas do tipo, e a pessoa acaba recolhendo aquela informação sem a necessidade. Então quando você conscientiza, a pessoa vai começar a se policiar ali para frente. Aí, por que eu recolho isso? Eu recolho isso por conta disso. E aí é onde começa a andar todo o processo aí, falando de LGPD. A gente recomenda, né, aos nossos amigos, parceiros e clientes, e que se recolham só os dados essenciais, só o que de fato precisa, né? Você não vai precisar, por exemplo, de saber a religião da pessoa, a etnia da pessoa. Isso não há necessidade para dentro de um cadastro de sistema, até mesmo por social. Isso não é imputado dentro de nenhum sistema público, né? Então, de tratar os dados só de fato do que precisa, né? Tem uma coisa que a gente passa, independentemente de você contratar uma consultoria agora ou não, já começa a trabalhar esse aspecto do que realmente você precisa recolher, que vai até com um termo que tem sido muito usado e está na lei também, que é minimizar esse recolhimento de dados. O risco também. E com isso você minimiza o risco. Consequentemente, você minimiza o risco, porque se eu não tenho aquele dado para vazar, eu não precisar recolher aquele dado, se vazar é um dado a menos que pode ocorrer um problema lá na frente. Perfeito. Amigos, antes de a gente ir para o próximo tema, vamos deixar o recado para que vocês que estão nos assistindo e tiveram alguma pergunta, façam a pergunta aí no nosso Facebook, que daqui a pouco a gente entra aí com a intermediação e se de fato tiverem as perguntas, a gente pode responder ao vivo, e caso não consigamos responder ao vivo, depois a gente entra pessoalmente dentro das nossas mídias sociais e responde para vocês aí, ok? Muito obrigado pela audiência de vocês. E para o próximo tema, né? Onde são armazenados esses dados? E aí, o que a gente tem que fazer com isso?
Esse aí é onde a gente começou a falar na conscientização e a gente acabou... essa primeira parte é justamente isso, uma coisa acaba puxando a outra. Que a gente tá falando ali, por que eu tô recolhendo esse dado? Eu recolhi esse dado por conta disso, tá? E onde é que eu vou colocar esse dado? Você sabe onde você tá colocando? Os pessoal, não, tá na nuvem. Tá na nuvem. E aí tá, mas na nuvem aonde? Tá na nuvem. E aí o grande problema que a gente encontra hoje é como tá na nuvem. Até de alguns clientes que a gente já trabalhou, o Rodrigo pode até falar mais aí. O problema até para o dono da empresa, um dono da empresa, é que você começa o trabalho com a alta direção. Então a primeira coisa que você pergunta, onde que está o dado? Tá na nuvem. Aí a pessoa não sabe responder. Fala que se é uma empresa de software, que vende alguma ferramenta de software. Não, fala com o meu desenvolvedor. Aí, sabe, fica esse jogo. Você chega para o desenvolvedor e já não te atende bem. Mas assim, você tem que saber onde que está. Como assim? Você está trabalhando com dado pessoal e você não sabe onde está colocando? Tá na nuvem? Não é assim. Entendeu? E assim, se está na nuvem, qual ferramenta que você está utilizando? Você está utilizando algum produto corporativo? Sabe? Geralmente, pegando... a gente encontrou muitos casos de a pessoa usar Dropbox. Mas eu uso o Dropbox. Tá, mas qual versão do Dropbox? Não, mas é aquela que está gratuita lá. Não, essa versão aí não é corporativa. Então tem um Dropbox corporativo, nada contra o Dropbox. Mas assim, tem duas versões. Tem a free e tem a corporativa, que aí sim ela te dá, sabe, tem mais coisas que ela incorpora a solução que te traz mais segurança. Entendeu? Então assim, você tem que se preocupar também aonde você está colocando, por exemplo, Microsoft e Amazon. Já tem lá um link que você vai para a política de privacidade dessas duas empresas. O Google, eu não lembro agora se tem, sinceramente, porque o Google é mais para... Tem soluções também para corporações, mas é algo mais pessoa física. O Dropbox a gente sabe que tem um corporativo. Enfim, independentemente da solução que você usa de armazenamento em nuvem, procure pesquisar para ver se tem alguma versão corporativa se você já está utilizando. Perfeito. E também saber se essas informações elas vão ser criptografadas, né? Exatamente. O sistema, quais as medidas de segurança que aquele sistema que você contratou tomam com esses dados? São criptografados? Não são criptografados? A partir do momento que você imputou o dado, ele está criptografado? Não é criptografado? Quais as medidas de segurança que a empresa toma para poder parar com aquele dado? Então, peraí, a gente fala que o pessoal está começando a rever fornecedores. Peraí, deixa eu ver se esse fornecedor está cuidando. Eu estou recolhendo o dado, eu estou imputando o dado lá no sistema. Peraí, esse cara do sistema não está tomando os devidos cuidados? Eu estou tomando com a minha equipe, estou conscientizando todo mundo, estou falando que tem que ser feito, a gente está tomando cuidado para recolher esses dados e aí estão imputando no sistema. Se o sistema não estiver ali adequado, não estiver tomando esses cuidados, não vai adiantar nada. Então a gente começa a rever todas as políticas aí com fornecedores, políticas externas. Até uma dica que a gente dá, Júnior, Sim. É assim, você vai contratar, está utilizando alguma ferramenta já, esse meu fornecedor já está adequado? Aí uma boa pergunta para que os nossos amigos façam, né? As suas empresas de software, né? Você tem um software hoje contábil que armazena todos esses dados. Esse dado de fato está seguro? Isso é seguro? Aonde está sendo guardado isso? Obviamente que muitos desses sistemas ainda é um sistema instalado em desktop, ainda é instalado na tua máquina, mas esses dados instalados na sua máquina, esse banco de dados, ele é criptografado ou não é? Como que isso funciona? Nós, como leigos no assunto, a gente muitas vezes a gente não sabe se isso é ou não armazenado da forma correta, né? E assim. E assim também, a gente não busca... você não tem que se tornar um especialista em segurança, mas assim, tem algumas perguntas-chave que você já pode fazer para esse fornecedor, entendeu? Para esse prestador de serviço seu, porque você pode estar no papel de operador, controlador, você está recolhendo esses dados, ou como terceiro você está recebendo esses dados, você é responsável por ele. E aí você pode usar uma ferramenta terceira para isso, não importa, está todo mundo no mesmo bolo. E você também tem a sua responsabilidade para com esse dado, mas peraí, essa empresa que eu tô terceirizando, ela está adequada já? Perfeito, aí é uma boa pergunta para que vocês façam para o seu desenvolvedor de software, para que não deixe você na mão e não tenha essas punições que a gente vai falar em seguida.
Mas antes das punições, de trazer as notícias ruins, né? Vamos falar um pouquinho aqui com os nossos participantes aí no nosso Facebook. Fernanda, seja bem-vinda também à Legisflix, Fernanda. Salve, salve! Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu fiquei com um pouco de medo agora, porque o Júnior falou que lá vem as punições e logo me chamou, mas tudo bem, vamos lá. Pessoal, bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês hoje, na primeira live do Legisflix, lembrando que é um projeto em conjunto com a KingPlay também, então a gente está bem empolgado pela facilidade de levar informação de qualidade para vocês, numa linguagem que dá para entender e para todo mundo, não só para os contabilistas, advogados, mas para todas as pessoas que gostam de estar por dentro das leis, legislações e uma série de portarias aí que estão sempre chegando cheias de novidades e muitas delas mexem com o dia a dia de todo mundo. E a LGPD está chegando aí, né? É uma lei de 2018 e só agora em 2020 que ela vai entrar em vigor e está movimentando aí muitas rodas de conversas de empresários, empreendedores, contabilistas, advogados e um pessoal que eu tenho sentido assim meio de lado, que eu tenho ouvido falar demais sobre a LGPD, já assisti várias palestras de várias pessoas em vários locais da cidade, muito material na internet, e eu tenho ouvido algumas coisas que estão me assustando. Então, eu vou deixar um alerta para você que está nos acompanhando hoje, que busca informação de qualidade com pessoas qualificadas, com pessoas preparadas para falar sobre esse assunto. A implantação, né, da LGPD tem que ser feita em conjunto, né, com o jurídico e a sua área de TI. Então, às vezes, os empresários ficam muito preocupados, né? Nossa, agora eu vou ter que aprender leis, eu vou ter que aprender como criptografar os meus dados, eu vou ter que aprender a fazer uma série de coisas, mas vamos com calma. Eu tenho certeza que se você contratar uma boa empresa de TI especializada em LGPD, 80% da sua preocupação já vai embora. Então, você tem que estar bem assessorado para tomar boas atitudes, para tomar ações aí corretas, para proteger a sua empresa e proteger os dados dos seus clientes, parceiros e todos os dados que circulam ali dentro da sua empresa. Quero agradecer a participação de todos. Nós temos aqui o Paulo Prado, está aqui agradecendo, está gostando, está muito bom. E convido você a deixar a sua dúvida, mande sua pergunta. Vamos aproveitar aqui os especialistas em LGPD para esclarecer as nossas dúvidas, e eu vou deixar logo uma pergunta aí para o Bruno e para o Rodrigo. Meninos, digam-me, não escondam-me nada. Eu consigo fazer a adequação da LGPD da minha empresa somente com o meu jurídico? Pode responder, chefe, pode responder. Não consegue, e também não consegue fazer só com a TI. É um trabalho a 4 mãos de jurídico e de TI. Então isso tem que ser bem implantado pelos dois setores da empresa, tanto o setor jurídico como o setor de TI. Porque o setor jurídico, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a parte de te blindar juridicamente. Tem vários pontos que ele tem que trabalhar e é especialidade jurídica. Como a gente está mexendo com tecnologia, então é ativo de TI, onde está passando esse dado, e quando eu falo de ativo de TI, você pega esse dado, ele vai passar no servidor, até mesmo falando aí de nuvem, na verdade ele está em algum servidor online em algum lugar. Perfeito. Entendeu? Então é um trabalho em conjunto, porque assim, uma coisa que a gente trabalha é com topologia de rede, por exemplo, um termo técnico de TI, isso daí o jurídico não vai fazer, como também eu como tecnologia não tenho especialidade para por exemplo, você falou do e-social na hora que a gente estava ali na conversa de bastidor. Eu não domino esse assunto. Então é realmente um trabalho a 4 mãos. Perfeito, perfeito. Voltando para a Fernanda, acho que tem mais interatividade aí na nossa mídia social. Por favor, Fernanda. Vamos lá, quero agradecer também ao Abraão Taborda, que está nos acompanhando. E vou voltar para os meninos com mais uma questão. Bom, esse trabalho de implantação e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, espero que tenha ficado bem claro para todo mundo que é, de fato, um trabalho em conjunto aí da área de TI
com o jurídico, né? Não dá para você isolar uma dessas áreas e achar que está seguro por ter feito um trabalho somente com um desses lados. É importante realmente o trabalho em conjunto. Agora eu vou passar para vocês uma dúvida que eu já ouvi, não foi uma nem duas vezes, já algumas vezes, e eu fiquei bastante preocupada, imagino, e senti também até de algumas plateias que eu estava fazendo parte também esse desconforto. A questão da verificação, o acompanhamento, se as empresas estão de fato se adequando à lei geral. Como que vai ser feita essa fiscalização? Eu posso esperar um fiscal bater na minha porta? Como é que isso vai acontecer? Vocês já têm essa informação? Já têm alguma ideia para nos dar a esse respeito? Bom, hoje a autoridade nacional ainda não existe. Então, hoje a gente não tem ainda uma fiscalização, até porque a lei não entrou em vigor. Porém, a gente está falando que inicialmente vai ser feito mediante a denúncias, porque, mas imagina, a gente está criando a autoridade agora, eu não vou ter já fiscal para sair passando em todo mundo, então inicialmente a gente fala até que é um pouco de achismo, mas a gente acredita que vai ser mediante a denúncia, igual hoje a gente tem, por exemplo, o PROCON. Hoje o PROCON visita ao fornecedor, alguma coisa que teve um problema, porque você faz, mediante uma denúncia no PROCON, o PROCON vai averiguar. A gente acredita que a autoridade seja a mesma, e inicialmente irá trabalhar da mesma maneira. Certo. Bacana. Agora a gente vai falar um pouquinho das penalidades, né? Exatamente. Essas penalidades é o que assusta a gente, que assusta os empresários. Não só a questão de valores de multa, mas também pelo que a gente vem falando e discutindo, tem outras penalidades que vai deixar a gente de cabelo em pé, se tiver cabelo ainda até lá, né? Vamos falar um pouquinho dessas multas aí, então, dessas penalidades, por favor. Bom, o pessoal hoje escuta-se muito, a multa que chega até 50 milhões, 2% do faturamento anual que eu tive, e aí tá todo mundo preocupado com multa. Só que a gente sempre fala que o problema não é só a multa, existem outras ações cabíveis que podem ser aplicadas. Então, lógico que a multa, 50 milhões, que a gente está falando que pode ser que chegue uma multa, é muito importante, mas existem outros tipos que serão aplicados. E é onde a gente trouxe aqui na apresentação para falar também um pouco, o pessoal saber que existem outras coisas também tão perigosas quanto ou acabam sendo até mais perigosas do que uma multa. Certo, então vamos falar aqui de multa. Então você fala de multa em termos de valores, que pode ir de 2% do faturamento anual da empresa e chegar até 50 milhões de reais. Essa é a multa aplicada por infração, caso a empresa cometa alguma infração de vazar esses dados e deixar esses dados expostos a público, certo? Isso. Aí, até puxando o que você falou, eu posso cometer mais de uma infração, por exemplo. Eu posso ter 2, 3 infrações. Então, a gente está falando de multa por infração. Então, por exemplo, o primeiro passo que a gente falou de conscientização, tá na lei que você tem que conscientizar todo mundo. Então eu cheguei aqui na empresa, cheguei à fiscalização, vazou dados. Então peraí, já é uma infração. Cheguei aqui na empresa, fui falar com o pessoal LGPD, ninguém sabe o que é LGPD. Segunda infração, porque você não conscientizou sua equipe. Então pode ser que aquilo ali ocasionou o vazamento de dados. Então a gente tem que tomar cuidado também, que é por infração. Então você pode ser cometida mais de uma infração por denúncia. Multa por mais de uma por infração. Então isso aí também mostra que a brincadeira pode ficar muito mais cara do que só os 2% ou até chegar aos 50 milhões. Isso. Pode ficar muito mais caro. As advertências, como é aplicado essa advertência? Você tem ideia, Bruno? Como isso é aplicado? Na verdade, no início, quando começar a fiscalização, aí a gente acredita que vai existir mais advertências do que multas. Por quê? A advertência, ele tem que informar o pessoal, porque é uma coisa nova. Então, eu vou te advertir de inúmeras maneiras, e aí eu vou te falar, olha, isso aqui não pode ser aplicado desse jeito, você tem que seguir desse jeito. E aí, inicialmente, antes da multa, a gente vai ter a advertência. Então, é mais um aviso do que você tem que ser feito, do que não tem, do que ocorreu, e aí é um entendimento em cima disso. Perfeito. Depois dessa questão da advertência, vem a multa diária, caso a advertência não seja cumprida e não seja cumprido essa advertência. Exatamente. Ou é fechado essa porta, né, de vazamento. Exatamente. Né? E aí tem essas multas diárias que se referem aí no inciso 2 da LGPD, né? E tem a publicização. O que é isso? Explica pra gente de forma mais didática o que é essa publicização. Bom, vai ser publicado o seu nominho lá, não sei se vai ser no diário oficial, mas vai ter
Não, no site da própria agência, né? Da própria agência, autoridade. O nome correto é Agência Nacional de Proteção de Dados, mas também usa-se muito o termo autoridade, que é até por causa na Europa, que é a autoridade supervisora, mas o nome correto é Agência Nacional de Proteção de Dados. E publicização aqui vai estar lá divulgado o nome da sua empresa que você teve uma violação de dados. Então, publicamente, você vai ser conhecido, vai ter alguma referência com violação. Uma referência negativa, com certeza. Seu banco de dados foi violado, foi tem uma violação de dados, pode ser banco de dados ou alguém, que nem o Bruno colocou, não é só digital, Sim. É meio físico também. Você deixou, principalmente portaria, quando o sistema de cadastro está fora do ar. O cara pega, anota tudo no papel, põe nome, CPF, tem gente até que pede endereço, eu não sei para quê, pega nome, CPF e deixa lá. Aí, por exemplo, hoje é quinta-feira. Chega a sexta-feira, o sistema está fora no ar ainda. Cadê a ficha de quinta? Está em cima da mesa largada. Se alguém tira foto, alguma coisa, é uma violação de dados também. Então, não necessariamente foi um vazamento de banco de dados. Sim, perfeito. E aí, em cima disso, você começa a fazer pesquisa. Por exemplo, eu vou querer ser cliente dessa empresa que vaza dados, eu vou me cadastrar nessa empresa, mas peraí, que cuidado que ela tomou? Se ela já está aqui na lista negra, digamos assim, de dados vazados ou de inúmeros outros problemas. Aí é onde o pessoal tem que tomar muito cuidado com isso também, com a imagem que vai passar publicamente aí das empresas. É uma negativação da sua marca, né? Até porque, João, fala-se muito em empresas. Lei para empresa e tal, mas tem algo que é pouco comentado, que a LGPD, ela é pró-titular. Então, assim, ela é mais favorável para o titular, para a pessoa física, pessoa natural, não importa o termo. Então, como que vai ser o nosso comportamento? Meu, seu, Bruno, como que vai ser? A gente não sabe, porque culturalmente o brasileiro não tem preocupação com a privacidade. Sabe, eu falo isso por mim mesmo. Já teve vários eventos que a gente já foi, sabe, principalmente de Simpla, que pedem nome, e-mail, acaba pedindo endereço. Eu nunca questionei esse negócio. Aí já teve um evento que a gente foi, e aí pediu o endereço, fui para a pessoa que estava organizando. O que você está pedindo no meu endereço? Eu não sei. Aí eu vou perguntar para o meu pessoal. Aí teve um segundo evento dessa mesma pessoa, ela já não pediu o endereço. Aí chegou no evento, nem fiquei em cima desse assunto. E ela chegou para mim e falou: você viu que eu já não pedi o endereço? Eu falei: vi. Aí então, eu perguntei para o pessoal, realmente não precisava. Então, assim, como que vai ser o nosso comportamento? Sabendo que tem uma lei que é para trazer transparência, enfim, eu vou ter uma série de coisas que eu vou poder fazer com essa lei. E uma proteção pessoal, né? É uma lei para vir de proteção pessoal. Como que eu vou cobrar a empresa? Como que vai ser isso? É algo novo para a gente. Perfeito. Entendeu? Então, essa publicização vai ser muito importante, porque, enfim, até pelo que o Bruno colocou e você também reforçou. Essa empresa que já teve violação, eu não vou querer nada com essa empresa. Perfeito. É uma negativação do nome da empresa porque já houve algum problema com algum dado violado, ou banco ou físico. Exatamente. Legal, bacana. Mais interações do nosso público, por favor, Fernanda, venha para cá falar um pouquinho mais conosco. Olá, estamos de volta. E para você que está chegando agora aqui na live do Legisflix, o nosso tema hoje e eu deixo essa pergunta aí para você: você já se adequou à Lei Geral de Proteção de Dados? Então, aproveite os especialistas que estão aqui hoje para tirar suas dúvidas. Estamos aqui nos estúdios da King Play com o Antônio Mendes Júnior, que é contabilista, consultor tributário, especialista em contabilidade gerencial. Então aproveite para tirar suas dúvidas. E sobre a LGPD, nós temos aqui dois especialistas, que é o Rodrigo Dias, que é a DPO, especialista em projetos, governança, serviços de TI, privacidade e proteção de dados. E com ele, nós temos também o Bruno Klaus, DPO, especialista em infraestrutura, segurança da informação, privacidade e proteção de dados. Então estamos muito bem servidos de especialistas gabaritados para falar sobre o assunto e para tirar as nossas dúvidas. Bom, do que eu já entendi dessa nova lei, tentando ver um lado positivo, eu acho que vai ser bacana para todo mundo começar a avaliar
os próprios procedimentos dentro da empresa, né? Vocês estão falando aí até de um documento esquecido ali em cima de uma mesa. Acredito que haverá necessidade de reuniões e palestras dentro das empresas para conscientizar e informar todo mundo de como as coisas devem acontecer e sobre essa nova lei. Então, acho que vai ser bacana, vai dar uma movimentada, tem que olhar o lado positivo. Pessoalmente, eu me incomodo muito com aquelas ligações esquisitas de gente querendo me oferecer serviços e produtos, e eu sempre me perguntei da onde é que elas conseguiram os meus dados. E aí, vocês acham que essas ligações inconvenientes vai dar uma controlada nisso com a LGPD aí a partir de agosto? Ou essas ligações estranhas que eu e todo mundo recebemos não tem nada a ver com vazamento de dados? Vamos lá, eu acho que ao mesmo tempo que sim, ao mesmo tempo que não. Por que o sim ou não? Inicialmente eu acho que irão continuar porque hoje a gente tem que ter o consentimento das pessoas. Então é capaz, existem já telemarketing trabalhando nisso, em ligar para poder ter o consentimento. Olha, eu tenho o seu cadastro aqui, queria saber se eu posso manter para futuras conversas, esse tipo de coisa. Então eu acredito que no início sim, caso você não dê o seu consentimento, logo elas irão parar, porque você não está dando o seu consentimento para ninguém mais te ligar. Então, a partir do momento que você não deu o seu consentimento, não tem o direito ali de estar entrando em contato e nem de ter o seu dado ali, manter o seu dado em algum banco de dados, algo do tipo. Perfeito. Voltando para a Fernanda, por gentileza, Fernanda. Quero agradecer aqui a participação do Paulo Gomes, que está nos acompanhando, e o Sérgio Bogaert. Ele diz aqui, bem esclarecedora essa conversa, clara e direta. Parabéns aos participantes. Muito obrigada, Sérgio. E, novamente, convido você a participar, deixando aqui as suas dúvidas para a gente aproveitar esses baita especialistas aqui para esclarecer para a gente. E se você está vendo esse vídeo, que já não está mais ao vivo, já deixa o meu bom dia, boa tarde, boa noite, compartilhe para os seus amigos, vamos espalhar informação de qualidade, mande sua pergunta, que mesmo você assistindo o vídeo gravado, vai ser um prazer ir atrás da resposta, não vamos deixar você na dúvida, então participe, pode mandar a sua pergunta, é com você, Júnior. É isso aí, obrigado, Fê. Obrigado vocês que estão nos acompanhando aí nas nossas mídias sociais. Continue perguntando, como a Fernanda falou, que a ideia é que a gente de fato responda as perguntas e leve quanto mais informações para vocês, melhor, porque esse tema de fato é um tema muito importante. E essa daí não é aquela lei que fala que é uma lei que não vai pegar. É uma lei que de fato ela vai pegar e vai trazer muito transtorno para quem não se adequar. E agora a gente vai aqui para dois assuntos que de fato me deixam com o cabelo em pé, que seria o bloqueio. Fala pra gente um pouquinho desse bloqueio de dados pessoais, como que isso vai funcionar? Cansado? Bom, então assim, as penalizações, vamos começar com a advertência, e muito fala-se da multa, mas o que a gente bate bastante é a questão do bloqueio e da eliminação, porque, por exemplo, principalmente empresa, contadores, RH, vocês que trabalham como terceirizados, então imagina, você pegou um dado de uma empresa, está trabalhando com ela, você está para fazer fechamento de folha, essas coisas até que a gente estava conversando aqui no bastidor, você teve uma violação de dados, teve uma denúncia, a agência vai lá e manda bloquear os dados que foi realmente onde houve o vazamento, ou a violação que seja. E aí, o que você vai falar para o seu contratante? Não vou fechar tua folha de pagamento. E aí pode acontecer de a outra penalização ser a eliminação. Apaga tudo. E aí? Não precisa nem dar multa, já fecha a empresa e... aí é um problema. Quando você fala de um bloqueio, você obviamente vai ter o teu escritório lacrado para até que se resolva ou se apure o que aconteceu, né? Em cima daquela violação. Em cima daquela violação. Então você pode ter o teu banco de dados fechado pela agência fiscalizadora e você não vai poder trabalhar esse banco de dados até que isso... Até resolver. Mas aí resolvido. Você pode pegar, sei lá, trabalha 24 horas para colocar no ar de novo e depois você se vira com o seu contratante. Agora, e se for o último aqui, a eliminação? E se for a eliminação? De eliminar tudo que você vai tem apagar dentro? Tudo, tem que apagar. Não tem esse negócio de, vou restaurar o backup, não. Então,
amigos contabilistas, advogados, essa é o principal tema de toda a LGPD, que eu acho que tem que ser tratado de forma bem clara e bem objetiva para vocês. O bloqueio faz com que, de fato, a gente possa parar de trabalhar com aquele determinado cliente ou um determinado sistema até que seja resolvido. Isso vai fazer com que você pare de processar todas as folhas de pagamento do seu escritório até que isso seja resolvido. E a eliminação do banco de dados. Eliminar o banco de dados hoje do escritório contábil, você está eliminando a vida do escritório. Então isso faz com que, de fato, a gente não consiga nem dar sequência, a gente não consegue nem voltar a trabalho de forma rápida, né? Porque você perdeu tudo que você tinha cadastrado. Então hoje, por exemplo, dentro do nosso escritório, nós temos mais ou menos lá uns 3, 4 mil pessoas físicas cadastradas dentro do nosso banco de dados do RH. Se eu perder essas 4 mil, quanto tempo que eu vou levar para recadastrar tudo isso? E esse histórico todo é perdido, né? Então como que a gente faz para voltar ativa? Não, e até eu como contratante, esquece. Não precisa nem recadastrar nem nada, você está fora. Então, outro cenário que aí acaba sendo assustador, que a gente pode pegar, por exemplo, você contrata um software que você faz toda a gestão dos seus clientes, você tem 20 clientes e todos eu utilizo o mesmo software para fazer a gestão. Só que esse software, quando eu contratei, eu não tive o cuidado de ver se ele estava adequado à LGPD e assim por diante. Porém, teve uma denúncia do software, não do meu escritório. E aí a agência foi lá e mandou o software travar. Você está bloqueado até que você resolva todos os seus problemas. E eu contrato esse software. E aí o software está travado, como é que eu vou entregar para os meus 20 clientes que eu utilizo esse software a folha de pagamento, por exemplo? Qual que vai ser o impacto? É onde a gente fala que as pessoas têm que começar a rever os seus fornecedores e rever com o que está trabalhando. Porque a agência não chegou aqui e falou, olha, Júnior, você está suspenso. A agência foi lá e travou um sistema que teve diversas denúncias e que por coincidência, você utilizava aquele software para fazer a gestão de 20 clientes. Você vai deixar de atender 20 clientes porque o cara lá na frente não teve esse cuidado e aí a gente acabou contratando esse cara. Olha todo o impacto que gera. Então, essa parte de bloqueio. Aí a gente está falando que eu não vou conseguir atender 20 empresas. Talvez isso hoje seja pior do que a gente está falando da multa. Então, peraí, eu não atendi 20 empresas, eles vão cancelar o contrato comigo? Peraí, eu perdi todo o meu faturamento anual, eu perdi aqui, como não tenho nem como pagar a multa. Então, esse tipo de coisa que o pessoal tem que ter a consciência. A consciência vai desde o início da contratação de um software e até o tratamento de tudo isso, né? Para que a gente não tenha nenhuma penalização no futuro, né? É um problema, hein? É um problema então é mais uma vez cultural. A gente tem que começar agora a se organizar, a se adequar e a começar a policiar e entender como que isso está funcionando. Você já fez o questionamento o seu fornecedor de software, a empresa que faz o fornecimento de software para o seu escritório, se de fato esse software já está adequado à LGPD? Porque de fato é muito importante, como o Bruno ressaltou. Se a empresa for fiscalizada e a empresa tiver o problema, fecha o software da empresa e nenhuma empresa que contratou esse software vai poder trabalhar até que isso seja resolvido. Olha o problema. O que se você vai falar para o seu cliente? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Você vai perder cliente, porque tem cliente que de fato não vai entender e ele vai precisar da sequência no trabalho dele. E é um problema muito grande para nós que estamos aqui às vezes numa cadeia abaixo de onde acontece o problema, né? É um grande problema de corresponsabilidade, né? Exatamente. A gente está falando aí na verdade, de uma cadeia. Então tem o seu contratante, tem a empresa que recolhe o dado, passa para você tratar esse dado. Esse aí é um termo, pessoal, que vale guardar, que é toda ação com um dado ou uma informação, seja armazenar, apagar, transferir, mudar, eles resumiram tudo nesse verbo tratar ou na palavra tratamento. Então, falou tratamento de dados ou tratar dados, são todas as ações que tem em cima de um dado, de uma informação. Então, enfim, começou a tratar esse dado, você tem que tomar cuidado. Eu te dei meu dado pessoal, você tem que cuidar dele. Perfeito. É complicado, mas vamos dar sequência aqui porque esse tema de fato é um tema muito,
muito complexo e muito assustador. Esse, de fato, é um tema assustador, não aquilo que a gente vem falando que vai ter que contratar um monte de gente para operar a minha empresa, não. A gente vai ter que tomar cuidado com o que a gente faz hoje para não ter punições no futuro, não é isso? Exatamente. Na verdade, tem uma recomendação que a gente passa, tem que contratar consultoria, quanto isso vai custar? Assim, já começa a fazer o dever de casa, porque assim, independentemente da lei, até a Fernanda colocou super bem isso, tem que ver de forma positiva. A lei, sabe, ela também vai trazer essa mudança de cultura, você rever processo. Então, assim, o Brasil está seguindo uma tendência global quanto à privacidade e proteção de dados. A LGPD não é a questão de vai acontecer, ela precisa acontecer. Entendeu? Então, assim, pega aí, não veja ela só com maus olhos, sabe? Veja com um lado positivo, sabe? De rever processo, conscientizar, porque se faz necessário realmente. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, dando sequência aqui aos nossos slides, né? Vamos falar agora dos tipos de dados que devem ser tratados, né? E devem ser cuidados, armazenados. E fala um pouquinho pra gente desse tipo de dados. Vamos lá, a gente dividiu aí em dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Quando a gente está falando da parte de RH, essa parte jurídica, a parte das empresas, geralmente a gente sempre vai trabalhar com os dados pessoais, que é tudo que identifique o indivíduo. Então a gente está falando do nome, apelido, RG, CPF, tudo que identifique aquela pessoa natural. Então a gente tem que tomar cuidado aí seguir os passos, de saber onde eu estou armazenando, por que eu estou recolhendo aquilo, o que eu estou tomando de medida de segurança para guardar isso. Então às vezes o pessoal fica um pouco perdido, mas o que é o dado pessoal, o que é o dado sensível? O dado pessoal é tudo que identifica um indivíduo. Então se seja um pseudônimo, um apelido, identifiquei que é aquela pessoa, eu tenho que tomar cuidado com isso. Legal. Falando de dados pessoais. Certo. E os sensíveis? Quer falar do sensível? Bom, é tudo aquilo que coloca em risco a sua liberdade. Então a gente tem aí opção sexual, convicções religiosas, filosóficas e até a gente estava falando aqui dos bastidores também, algo que vai aí, né, Júnior, de encontro com o trabalho aí de RH e contabilistas, tem o dado referente à saúde, dado genético, biométrico, que geralmente acaba sendo recolhido aí com um exame admissional ou demissional. Então, vale a pena se atentar aos dados sensíveis também, não é só coisa para médico, não. Sem dúvida. Então, aí também vale a pena a gente alertar os nossos clientes quais são as clínicas que vocês estão contratando que faz esses exames admissionais e demissionais, os periódicos, as empresas que fazem o trabalho de PCMSO, PPRA, qual a adequação que ele já tem referente à LGPD, de fato de contratar empresas que já estejam aptas a trabalhar com a LGPD, já trabalhando com a LGPD, porque esses dados de fato são muito importantes, né? E uma vez vazado, dá problema. O dado sensível é até mais complicado. É até mais complicado. Você pode realmente colocar em risco o direito de liberdade do cidadão. É bem complicado isso daí. Principalmente na questão do exame médico. Imagina se o cidadão ele é reprovado no exame médico. Então esse exame médico tem que ser guardado às 7 chaves, porque se isso vazar, pode dar um problema, porque o cidadão ele pode de fato processar a empresa e tem outros problemas referente a isso, né? O cidadão vai ser impactado negativamente, porque tá um dado que pode prejudicá-lo na busca aí de um emprego, enfim. E a empresa, enfim, acho que aí já cabe multa direto, né? Até, por exemplo, até um plano de saúde, por exemplo, uma coisa besta que a gente está falando, assim, uma coisa... fui uma coisa simples, fui fazer um exame admissional, não passei. Não passou porque a pessoa é hipertensa, alguma coisa do tipo, vazou aquele dado. Agora fui fazer um convênio médico. Aquele dado já tá... peraí, deixa eu consultar aqui o seu nome. Não, peraí, esse cara fez um exame uma vez e ela falou que ele era hipertenso. Vamos aceitar ele, mas vamos subir o valor porque ele vai utilizar mais o hospital ou vai utilizar esse tipo de coisa. Então, é justamente isso, tomar o cuidado com esse dado sensível, porque quando a gente fala justamente do sensível é que você vai prejudicar uma pessoa ali, o direito de liberdade dela. Exato. Quando a gente fala em RH, um grande exemplo que a gente pode trazer aqui, que eu estou lembrando referente às
aos trabalhos que nós exercemos no nosso escritório, são os exames admissionais, por exemplo, para motoristas, onde você tem obrigatoriamente que solicitar o exame toxicológico desse motorista. Esse exame é um exame um pouco mais delicado, é um exame que não é tão barato de ser feito, não são todas as clínicas que fazem isso, então acho que é importante também alertar de que clínica que você está contratando para que faça principalmente um exame como esse. Um exame toxicológico, uma vez que o funcionário ele não está apto a exercer a função de um motorista, é porque alguma coisa não tão boa aconteceu nesse exame. Então isso não pode ser vazado, isso tem que ser guardado de fato muito mais do que dentro de um cofre, né? É algo até que a gente fala bastante. Tem que tomar cuidado, porque a gente hoje tem preocupação com o dado corporativo. E essa preocupação tem que ser levada também para o dado pessoal. Então, você pode realmente colocar em risco uma vida, tem que tomar cuidado. Perfeito. Referente agora à legislação, passando um pouquinho esse slide aí, indo para a questão da legislação. É importante alertar isso também, né, meus amigos? Com certeza. A gente falou da portabilidade, falamos de excluir os dados, mas existem outras leis, por exemplo, leis trabalhistas que obrigam a manter o dado daquele funcionário por X tempo. Então não adianta o funcionário vir aqui hoje e falar, eu quero que excluam todos os meus dados. A gente pode falar, beleza, você quer que exclui? Quero. Depois de X tempo eu irei excluir. Então a gente tem que saber também que não é porque entrou a LGPD que tudo que está hoje em andamento parou de valer. Não, a LGPD vem para complementar o tratamento desses dados. Então você garantiu ali que vai estar seguro e tal durante aquele tempo que a lei está te pedindo para manter o dado. Após aquilo eu posso excluir os dados? Pode. Aí eu aceito a solicitação do empregado, do que for quem fizer a solicitação de exclusão, de portabilidade. Assim, lembrando que a guarda dos documentos e das informações trabalhistas são de até 30 anos, então a gente tem que tomar um certo cuidado na guarda e no armazenamento, porque muitas coisas nós não temos digitais, sim físico, né? E onde que a gente vai guardar isso? Em que armazém que a gente vai guardar? Você vai guardar na tua casa? Ou no escritório que está aberto, num arquivo aberto para que todos entrem, acessem, vejam e façam o que quiser? Então a gente também tem que tomar cuidado com a guarda dos documentos físicos, né? Isso, lembrando que a gente não está, quando fala de dados pessoais, a gente não está falando só do meio digital, do meio físico também. Perfeito. Mais alguma observação sobre essa tela, meus amigos? Acredito que também na parte da saúde é uma coisa que a gente fala que é uma coisa nova. A gente está falando da LGPD, é uma coisa nova. Então pode ser que eu vou chegar no hospital, vão me pedir algum dado e eu vou falar, não, isso aí eu não quero passar. Então a gente tem que tomar cuidado justamente com isso, que tem coisas que irão ser necessárias e são necessárias por lei. Então, não, peraí, esse dado aqui você tem que passar, esse dado aqui eu não tenho que passar. Então acaba voltando a conscientização. Não, isso aqui eu preciso passar porque ele precisa saber se eu tenho alguma coisa, se eu não tenho. Mas ao mesmo tempo que você passou aquela informação de doença, por exemplo, você tem que estar garantido que o hospital, a área que para quem você passou aquilo, vai estar bem guardado, vai estar bem armazenado e você vai ter segurança de passar esse dado. Perfeito. Voltando um pouquinho agora para Fernanda. Fernanda, por gentileza. Olá, estamos chegando aí nos nossos minutos finais, né, desta primeira live do Legisflix, aqui com dois profissionais especializados em LGPD, Rodrigo Dias, DPO, especialista em projetos, governança, serviços de TI, privacidade e proteção de dados, Bruno Klaus, DPO, especialista em infraestrutura, segurança da informação, privacidade e proteção de dados, além do nosso grande amigo Antônio Mendes Júnior, contabilista e consultor tributário, especialista em contabilidade gerencial. Vou deixar aqui o recadinho da Verônica Taborda, né? Ela diz aqui, obrigada pela ajuda com informações preciosas nesse mundo louco. Realmente é um mundo louco, né? Imagina guardar informações por 30 anos. Eu não consigo entender a lógica disso, né? Então criam-se leis novas e acho importante, porque realmente o mundo está mudando muito, né? Essa questão do digital está realmente transformando o dia a dia de todo mundo e acho importante as leis se adequarem às novas tecnologias, mas é importante também dar um jeito no que ficou para trás, né?
resolver e modernizar algumas leis aí, porque realmente não faz sentido nenhum guardar por tanto tempo, né? Se tornar responsável por tanto tempo de um material que realmente não faz sentido. Bom, quero agradecer, vou aproveitar já para me despedir, porque como disse, estamos nos minutos finais, então eu quero agradecer a participação de todos, a audiência e convidá-los para curtir a página do Legisflix, para estar sempre por dentro das novidades que vão acontecer, e vem muita coisa nova por aí, além de lives especiais com convidados especiais sobre temas específicos. Faremos também uma live mensal com um resumão do mês aí para você ficar por dentro de todas as novidades. Então participe com a gente, vai ser sempre uma alegria poder ajudar a esclarecer as dúvidas que permeiam aí a vida dos advogados, contabilistas. Então vem com a gente. Muito obrigada. Júnior, é com você. É isso aí, muito obrigado aqui também a KingPlay pela parceria que tem feito com a Legisflix. É um prazer estar com vocês aqui nos estúdios da KingPlay, sempre sendo muito bem tratado aqui dentro da KingPlay, com esse material de qualidade e que de fato transmite essa qualidade aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores. Muito obrigado a KingPlay também. Agora, finalizando aqui, meus amigos, só dando a retrospectiva sobre a lei da LGPD. Passa pra gente aqui um pouquinho da retrospectiva pra gente. Quer passar, Ali? Bom, de forma resumida, então a lei ela foi publicada em 2018 e eu vou chamar a atenção aqui para os dois últimos itens, que são projetos de lei que estão em trâmite, que uma tenta prorrogar a LGPD para 2022 e a outra que tenta prorrogar a multa para 2022, que é o que a gente realmente acha que vai acontecer. Eu particularmente acho mais sensato, entendeu? A lei tem que acontecer, é precisa, para tudo que a gente já falou aqui. Infelizmente é um assunto que demanda tempo, é complexo, mas eu realmente acredito que essa última vai pegar. Então, até porque a gente espera que a agência ela seja mais educativa do que punitiva. Então é justo ela entrar realmente em vigor agora em agosto de 2020 e prorrogar a aplicação de multas para 2022. Isso quer dizer que não vai ser nenhuma daquelas penalidades vão ser aplicadas? Não. A advertência, a publicização, a eliminação e bloqueio de dados, isso daí permanece. Perfeito. Então é interessante a gente aplicar, a gente até cobrar dos nossos parlamentares essa questão das aplicações dessas PLs, né? De fato a gente cobrar desses nossos parlamentares para que eles façam um trabalho em pró a nós como população e como contribuintes, né? De fato essa lei tem que acontecer, porque essa lei vai trazer outros benefícios relacionados principalmente ao comércio exterior, mas acho que não é o caso da gente comentar aqui, mas de fato vai trazer outros benefícios, mas a adequação de fato ela tem que acontecer para ontem. É uma lei que de fato é muito importante, e é muito importante para nós contabilistas, para nós advogados, se conscientizar da importância que nós temos com a tratativa de dados dos nossos clientes, dos nossos fornecedores de serviços e daqueles que prestam serviços para a gente também. Então nós temos que nos policiar, nós temos que nos conscientizar de que isso de fato é importante, e essa importância tem que pegar, porque de fato há muito problema por trás de tudo isso, e esses problemas de fato tem que parar, porque a gente já cansa de ouvir coisas do que acontece por trás disso e receber ligações, sendo que a gente nunca nem sequer procurou uma empresa daquela para que ela nos contactasse. Então, beleza, amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Quero que vocês deixem aqui a recomendação final para os nossos amigos. Por favor. Bom, Júnior, obrigado pelo convite. Uma dica que eu gostaria de deixar é: não vejam só do lado negativo a lei. É complexo, não vou mentir. Sabe? Tem aspectos aí de governança, envolve TI, envolve jurídico. Então, vai buscar informação, procure do especialista. Vai contratar alguma consultoria, veja se ele já está adequado. Sabe, a lei tá lá, você digita na internet 13.709, dá uma lida, não custa nada, entendeu? Já começa a fazer esse dever de casa. Enfim, procure informações de especialistas, é a dica que
que eu deixo. Mais uma vez, obrigado. A gente que agradece. Bruno, por favor. Também queria agradecer pelo convite. E acho que eu vou seguir mais ou menos a linha que o Rodrigo falou, comentou. Acho que tá com dúvida, vai atrás de especialista ou vai se especializar no assunto. Eu quero entender mais, eu quero fazer um curso, eu quero fazer alguma coisa. Vai atrás de quem está trabalhando com o negócio, que conheça, que está promovendo ações em prol da LGPD, que já tenha trabalhado com a LGPD, atrás de especialistas, na verdade. Não fique tanto no achismo, mas porque eu ouvi falar, eu achei que era aquilo, e aí começa a trabalhar em cima disso. Perfeito, a gente precisa sair do Google, né? E ficar pesquisando no Google e achar que é assim. A gente tem que tomar um certo cuidado e achar de fato os especialistas. Isso faz toda a diferença, não só para nós empresários, mas também para o nosso dia a dia. Exatamente. Amigos, muito obrigado pela presença aqui, muito obrigado por essa troca de informação, esse bate-papo e trazer especialistas para falar sobre uma determinada legislação, sobre um determinado assunto, de fato faz toda a diferença. E eu espero que tenha feito diferença para vocês também no seu dia a dia e que tenha, de fato, traga um pouco dessa conscientização, que é o que a gente está tentando buscar, de conscientizar de como tem que ser feito, como devemos fazer dentro do nosso dia a dia, de fazer na nossa lição de casa e fazer muito bem feito. Um prazer estar com vocês aqui, eu desejo a vocês uma ótima noite e se vocês gostaram, curta, compartilha esse vídeo, mande para o teu amigo, aquele teu amigo que de fato tem uma certa dificuldade de entender um pouquinho mais do que é o LGPD, espalhe essas notícias que de fato são muito boas, principalmente para a questão de conscientização. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Mais uma vez agradeço aqui a KingPlay pela parceria, por a gente estar andando de mãos dadas aí nesse projeto da LegisFlix. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima.